Olá, seja bem-vindo ao Band Entrevista. O Brasil está vivendo um momento atípico. Aos poucos está superando a pandemia de Covid-19 com o aumento da vacinação e a redução de casos e mortes. Ao mesmo tempo, enfrenta uma crise econômica com a inflação puxada pela alta dos preços dos alimentos, dos combustíveis, da energia e o desemprego. Existe ainda uma relativa tensão entre os poderes e um cenário político há pouco mais de um ano das eleições presidenciais de 2022. Para fazer uma breve análise desse contexto, nosso convidado de hoje é um expoente da política brasileira, o senhor Aldo Rebelo, ex-ministro de Coordenação Política e Relações Institucionais, também foi ministro dos Esportes, ministro da Ciência, Tecnologia e Inovação e ministro da Defesa, além de presidente da Câmara dos Deputados, e agora acaba de lançar a pré-candidatura à presidência da República em 2022. Ministro, muito obrigado pela sua presença aqui no nosso Band Entrevista. Muito obrigado, Ricardo, muito obrigado, Kelson, muito obrigado aos nossos telespectadores. Participa dessa entrevista conosco, ministro, o jornalista e apresentador do Brasil Urgente, Kelson Venâncio. Kelson, mais uma vez, obrigado pela sua participação. Mais uma vez, um prazer estar aqui com vocês. Acredito que uma conversa muito importante que vamos ter aqui no programa de hoje. E eu já começo, ministro. O senhor acabou de lançar o livro, está conosco aqui na nossa bancada, O Quinto Movimento, Propostas para uma Construção Inacabada. O senhor faz uma retrospectiva histórica nacional e chega até a retomada da construção do Brasil pós-pandemia. Que debate o senhor quer propor com essa obra na atual circunstância? Em primeiro lugar, um debate que resgate a história, a memória do Brasil. O esforço de construção do nosso país, que eu divido em 4 grandes movimentos. O primeiro, que é o da construção da base física, da nossa geografia, do nosso território. O segundo movimento é a construção da independência. O terceiro movimento é o esforço para consolidar a independência e manter a unidade desse continente, que é o Brasil. O quarto movimento é a República, a industrialização, a legislação social, a era Vargas, o Juscelino, os governos militares, até o fim do governo Lula, quando o país mergulha num processo de desorientação. E aí eu proponho a retomada da construção do país com o quinto movimento, na economia, na ciência e tecnologia, na democracia, no meio ambiente, na questão social, na luta contra as desigualdades. É um roteiro que eu ofereço, reunindo a minha experiência como ministro, como presidente da Câmara, com as minhas convicções sobre o que é o Brasil e o que ele pode ser. Como sair desse impasse, dessa síncope e dessa desorientação na qual nós estamos mergulhados. Pois é, ministro. Inclusive, nesses movimentos, o senhor faz essa comparação, né? Desde o início do Brasil, da fase de colonização, e aí mostram-se nesse livro, né, através desses movimentos, as grandes revoluções que nós tivemos no passado. E o senhor cita, inclusive, que essa desorientação que está o país agora, ela é muito mais complicada do que nós tivemos no passado. Ou seja, como que o senhor vê o país nessa atual conjuntura hoje? O Brasil é, ao mesmo tempo, uma promessa de grandes soluções, porque nós temos recursos quase que infinitos, né? Recursos naturais. A ONU olha para o Brasil e diz, olha, o mundo vai precisar aumentar em 70% a produção de alimentos e 40% desse total, a responsabilidade é do Brasil. Então, o Brasil tem uma fronteira agrícola, que o mundo olha com expectativa, uma fronteira mineral importante. O Brasil tem grandes possibilidades e, ao mesmo tempo, nós temos grandes problemas. Nós aprendemos o princípio de que a união faz a força. Então, as pessoas olham uma família unida, é uma coisa importante. Uma empresa unida é muito importante. Uma equipe, um time unido é muito importante. Então, a união faz a força, faz sentido para a família, para a empresa, faz sentido para o esporte e, às vezes, não faz sentido para o país. Parece que o país pode encontrar um caminho desunido, dividido de forma artificial. Só que os problemas unem o país. Quando você olha para uma fila num posto de gasolina, é uma fila para todo mundo. A fila não tem perfil ideológico nem partidário. Quando você olha a fila no caixa de um supermercado, ou no desemprego,
ou a fila na saúde, é para todo mundo. Ou seja, o problema ou os problemas unem o Brasil. E ninguém consegue unir o país na solução. O que eu proponho é que, da mesma forma que o país está unido pelos problemas, ele busque também a união para solucionar os problemas, para voltar a crescer e a se desenvolver, porque sem isso não tem solução para nada, para voltar a combater as desigualdades que, infelizmente, voltaram a crescer no Brasil, para valorizar a democracia, porque bem ou mal é o instrumento que nós dispomos para enfrentar os nossos desequilíbrios. Ninguém aqui vai achar que vai ter uma ditadura para chamar de sua. A ditadura de quem? Dos trabalhadores, dos empresários, dos agricultores, do judiciário, dos militares? De quem? Não vai ter. Então o país precisa estar unido na busca das soluções, porque os problemas já unem o país. Quem lê, quem teve a oportunidade de ler o livro do senhor, percebe nitidamente essas três frentes que o senhor está falando. Desenvolvimento do Brasil, redução das desigualdades e a manutenção da democracia, dos padrões da democracia. O senhor, como ministro da Defesa, pode falar isso com propriedade, né? E no 7 de setembro passado, rumores e ameaças aí que a democracia poderia estar por um fio. O senhor que já esteve do lado de lá, como é que o senhor viu toda aquela movimentação, todo aquele discurso que acabou em fumaça? Eu vi, sim, como parte do processo de desorientação. Eu nunca acreditei, nem desconfiei que o Brasil pudesse viver um processo de ruptura, de ameaça à Constituição. Você tinha bravatas, até de quem deveria se preservar dessas bravatas. Mas tudo era bravata, não havia, principalmente por parte dos militares. Os militares são fiadores da democracia, eles não são parte do problema, da confusão. Um ou outro pode ter uma opinião diferente, mas eu acompanhei 2 processos de impedimento de presidente da República. O primeiro lá atrás do presidente Collor e o mais recente, quando eu era ministro da Defesa, da presidente Dilma. Os militares não foram protagonistas nesse processo. Você teve protagonismo da política, do judiciário, de todo mundo, menos deles. Então eu nunca vi isso como uma ameaça. O que não deve acontecer, o que não deveria, é na data do 7 de setembro, é a data magna, é a data maior do nosso país. É o dia em que os brasileiros deveriam estar unidos para celebrar a independência do país. O país estava dividido uma ala de um lado, outra ala do outro. Na nossa data da independência, as cores do país hoje também, o verde e o amarelo, a bandeira, tudo é para dividir o país. Eu acho isso uma coisa errada, precisa ser superada. A democracia protege a existência de governo, de oposição, a oposição política, ideológica, as manifestações, mas isso tem um limite. Qual é o limite? O limite é o interesse nacional, é o interesse comum, é o interesse de todos, que deve estar acima dos interesses partidários e das prerrogativas ideológicas. E tudo isso faz parte dessa desorientação que o senhor chama no livro que a gente vive hoje. Gostaria de entrar mais a fundo nesse caso. Por exemplo, a gente tem o senhor falou que a união faz a força em determinadas áreas da sociedade, menos no desenvolvimento do país quando se fala em projetos políticos, a própria sociedade tendo os partidos políticos como se fossem times de futebol. Não se tem mais a ideologia, se tem, eu torço para o partido tal ou para o representante do partido tal. Então vamos brigar independentemente se o outro tem uma opinião, que também é uma opinião positiva para o país. Como é que o senhor vê essa poluição partidária no Brasil? Até temos outros exemplos, por exemplo, nos Estados Unidos nós temos o regime lá como democratas, né? E os republicanos. Por que no Brasil tem tanto partido político, tanta gente querendo dar opinião e todo mundo fica brigando entre si sem essa união que o senhor falou? Uma coesão. Exatamente. Primeiro que o partido no Brasil virou meio de vida, virou um empreendimento, virou uma sobrevivência para grupos que encontram nesses fundos, o fundo eleitoral e o fundo partidário, um meio de sobrevivência. Deve haver liberdade partidária no país? Deve. Mas deve haver também limites para o abuso dessa liberdade, para que ela não se transforme na sua negação.
porque o abuso da liberdade é um elemento que estimula, inclusive, a contestação e a negação da liberdade. A outra coisa é a desorientação no campo das disputas, das ideias. Você vê o caso da chamada terceira via. É tanta terceira via que já não cabe mais, já está no acostamento de tanta terceira via que tem. Qual o problema da terceira via? É que ela aparece como se fosse uma negação. A terceira via, ela se viabiliza se ela for contra o PT ou contra o Bolsonaro. Ora, se uma terceira via não tem o que dizer ao eleitor do PT e ao eleitor do Bolsonaro, ela não tem o que dizer a mais da metade do país. Exatamente. Como é que ela não vai se comunicar com esse eleitor? Ela quer se viabilizar sendo simplesmente a negação desse caminho ou sendo uma alternativa a esse caminho? Certo? Eu não concordo com o PT, não concordo com o Bolsonaro, porque eu tenho essa outra plataforma, eu tenho esse outro programa, eu tenho esse outro projeto. Não é simplesmente sendo contra. Um debate com um membro do Partido Novo, eu dizia, olha, o problema do Brasil é que 1/3 do país quer devolver o Lula para a prisão em Curitiba. Um outro terço quer colocar o Bolsonaro numa jaula e mandar para o Tribunal de Haia, Tribunal Penal Internacional. E o outro terço quer os dois na cadeia. Eu digo, isso não vai resolver o problema do país, tá certo? Isso não é solução para o país. Isso é uma parte da confusão, é um terceiro polo da confusão. Eu acho que isso não resolve. Você tem que ter um projeto que possa unir o país e que tenha o que dizer a todo mundo, inclusive aos eleitores do PT, aos eleitores do Bolsonaro, voltar ao desenvolvimento, combater desigualdades, valorizar a democracia e outras medidas que possam ser apontadas para que o país saia desse impasse em que ele se encontra. Ministro, o senhor está falando em terceira via. A nossa curiosidade é tamanha, do pessoal de casa eu também tenho certeza que é. O senhor falou que acabou de lançar uma pré-candidatura à presidência da República, então a gente vai tratar especificamente desse assunto no próximo bloco. Vamos fazer um breve intervalo aqui no Band Entrevista, hoje recebendo o ex-ministro Aldo Rebelo. Voltamos já. A Salete está com uma mega promoção. Aproveite! Hidrômetro completo a partir de R$ 299. Tubo de esgoto a mango a partir de R$ 81,90. Telha 366 a partir de R$ 98,00. Salete Materiais para Construção, João Naves de Ávila, 6265, no Santa Mônica. E Avenida Belo Horizonte, 550, no bairro Martins. Porque com a Salete, ninguém compete. Para você que deseja homenagear amigos, familiares, equipe de trabalho, formandos e noivos, ou até mesmo fortalecer a sua marca agradando seus clientes com brindes finos e promocionais. Cobrimos ofertas no atacado. Casa da Homenagem, Avenida Cesar Alvim, 1216. Toca o sino, vai ter Natal. Vamos celebrar, a vida cantar. Ouve o sino que o sino está a chamar. Abre um sorriso e venha dançar. E você pode ganhar um Creta modelo 2022, além de 7 vales compra de R$10.000. Natal cheio de flores, céu azul e sol quente. A grande festa do amor, família, encontro e presente. Ouçam sinos, venham viver o Natal. Shopping Uberaba, viva bem. Ei, você que ainda não comprou o treino da sorte, porque ainda dá tempo. Pega o celular, baixa o aplicativo, porque só no quarto prêmio tem R$200.000. Ajude a Pai Brasil comprando o treino da sorte, corre que ainda dá tempo. Só no quarto prêmio tem R$200.000. Band Entrevista de volta, hoje recebendo o ex-ministro Aldo Rebelo, que acaba de lançar o livro, você vê aqui na nossa bancada, O Quinto Movimento, Propostas para uma Construção Inacabada, e também já antecipou para a gente aqui que acaba de lançar a pré-candidatura à presidência da República. Ministro, falávamos, antes de ir para o intervalo da terceira via, a gente quer aprofundar um pouco mais nesse assunto, todo mundo bastante curioso, mas para a gente caminhar até as eleições de 2022 e falar das opções que o eleitor brasileiro tem, eu acho que é de suma importância a gente falar os caminhos da economia, isso é um tema mais do que atual, começamos o nosso bate-papo em torno disso, e o senhor dá ênfase também na sua obra, na sua publicação. Como é que o senhor vê esse momento,
tá certo que a gente está se recuperando de uma pandemia, mas que coincide com um presidente de primeiro governo. Que análise que o senhor faz desse momento? A situação econômica é muito difícil. O Brasil está com uma taxa de investimento muito abaixo da média mundial, da média da América Latina e da média da América do Sul. Ou seja, nada indica que, pelos investimentos, a nossa economia vá se recuperar. Nós não temos recursos para investir. Estava conversando com o governador de São Paulo, com o Dória, ele dizia que o governo de São Paulo tem o dobro de investimento do governo federal, da União. Ou seja, é uma informação preocupante, porque como é que um Estado tem mais recursos para investir em infraestrutura do que o país? A situação de desemprego, de desigualdade. E a agenda do crescimento é uma agenda ausente, tanto do governo como da oposição. O que repercute são os chamados direitos individuais, a chamada agenda identitária, a questão racial, a questão de gênero, que são importantes, mas não fazem o país voltar a crescer. Agora, o Brasil. Nós estamos importando potássio para a nossa agricultura, 95% do potássio que nós consumimos nós importamos. A tonelada passou de $300 para $800, por causa da escassez na China e as sanções à Bielorrússia. O Brasil tem a segunda província de potássio do mundo na Amazônia. O que aconteceu? Uma empresa investiu $200 milhões, investiu, ou seja, mais de R$1 bilhão para explorar esse potássio lá na Amazônia e desistiu porque apresentaram 70 exigências, entre exigências ambientais, questões indígenas, as empresas desistiram. O porto que havia sido liberado teve a sua concessão cancelada porque o Ministério Público disse que encontraram vestígios de cerâmica que os antepassados indígenas tinham a sua memória ameaçada. Nós temos na Amazônia a maior província de diamantes do mundo, abandonada, exposta à exploração dos contrabandistas, porque não regulamentamos a exploração de minérios em terra indígena. Ou seja, o país tem tudo para crescer, tem tudo para ir para frente, mas ele é amarrado por uma série de fatores que precisam ser removidos, desde que haja quem cuide disso. Mas a oposição e o governo, infelizmente, ficam ou cuidando da chamada guerra cultural ou da agenda dos costumes, e isso imobiliza o país. Ministro, o senhor é pré-candidato à presidência da República, a gente já antecipou isso aqui, e eu gostaria de saber o seguinte: a gente vê muitas coisas nessa época que antecedem as eleições, muitos discursos, né? E discursos que são muito bons, né? Muita gente tem a visão do país, vamos, a partir do momento que eu vou ser eleito, eu vou resolver a situação, e a gente sabe que é muito complicado, até pelo momento que a gente vive, mas por que na prática, quando os discursos, né, que são colocados para a população antes das eleições, quando a pessoa ela acaba sendo eleita, ela não consegue fazer o mínimo do que ela propôs, né? A gente vê aí um governo que entra, que criticava o outro, que agora sofre com as altas de combustível, lá em cima, o preço dos alimentos, principalmente a carne, uma cesta básica custando 60% do salário mínimo. Como é que o senhor vê isso? Tipo assim, o discurso na pré-candidatura e depois, quando eleito, ele não funciona. Por quê? Eu acho, Kelso, que o que acontece é o seguinte: uns não fazem porque não querem, outros não fazem porque não sabem. É a frase de um ex-jogador do Vasco, que disse que um companheiro dele não passava a bola porque não queria e o outro não passava porque não sabia. Então, no governo acontece isso. Veja o caso, por exemplo, da relação do PT com as ONGs. Eu dizia ao presidente Lula: presidente, tem que enviar ao Congresso uma emenda à Constituição dizendo que recursos contra obras de interesse nacional não pode ser feito por qualquer promotor de qualquer lugar do país, porque para tudo. Só o chefe do Ministério Público Federal, só o Procurador-Geral da República tem a atribuição de investir contra uma obra de interesse nacional.
E a decisão tem que ser do Supremo Tribunal Federal, porque senão você sai rolando de instância em instância do Judiciário e não acontece nada nunca. O problema é que o PT tinha lá suas relações com as ONGs e não queria comprar essa briga. O atual governo, que talvez tenha vocação para enfrentar esse problema, não tem força, não tem legitimidade, é um governo fraco, o Brasil isolado internacionalmente. Agora, todos, numa situação dessa, querem botar a culpa no Congresso. É a forma mais confortável de se eximir da responsabilidade. O PT bota a culpa no Congresso, o atual bota a culpa no Congresso. Eu não concordo com isso. Não é que o Congresso não tenha culpa. É que o Congresso pode também, em determinadas circunstâncias, fazer coisas de interesse nacional, desde que tenha protagonismo e liderança e o caminho seja apontado. Eu acho que regulamentar, por exemplo, a exploração de minério na Amazônia, no interesse nacional, porque você não tem por que deixar lá mina de diamante, mina de ouro, de cobre, de potássio, entregue à própria sorte, porque você não regulamentou uma Constituição que já autoriza essa exploração. Eu acho que isso, na minha opinião, tem solução. O Congresso poderia resolver isso em 3 meses, se houvesse governo ou com vontade ou com autoridade. Quando há vontade, não há autoridade, e quando há autoridade, falta vontade. Ministro, entrando propriamente no assunto eleições 2022, o senhor falou da polarização, presidente Bolsonaro, ex-presidente Lula, a terceira via, o senhor se apresenta com uma pré-candidatura à presidência. O momento para começar a fazer essa reflexão tem que ser agora. Aí eu lhe pergunto, o fato do atual presidente ter o país na mão, ter a máquina na mão, ele sai em vantagem nessa corrida eleitoral e quem vem na terceira via está correndo por fora? É um paradoxo. Por quê? Porque o presidente da República tem a vantagem de ter os instrumentos para a ação administrativa. Mas ele precisa acertar. Se ele erra, esse elemento se volta contra ele. Ao invés de ele ganhar autoridade para concorrer à reeleição, ele perde essa legitimidade e essa autoridade. E a situação do país não autoriza o presidente da República a ser tão otimista em relação à sua própria reeleição, porque o país enfrenta dificuldades econômicas, sociais, diplomáticas. O Brasil é um país sem amigos no mundo, sem aliados. Então, a situação não é fácil. Agora, para a oposição, também, falo do PT. O que é que o PT propõe para o país? O que é que o PT acha que viabiliza o país? Um programa econômico da Faria Lima, um programa social do Banco Mundial e uma plataforma ambiental da Embaixada da Noruega e das ONGs. Isso pode reunir forças para eleger um presidente. Agora, isso não reúne condições para deixar o país governável. Essa é que é a situação que o Brasil enfrenta hoje, um governo sem autoridade para resolver os problemas e uma oposição cujo caminho, na minha opinião, também não tira o Brasil do impasse em que ele se encontra. Por exemplo, um impasse que a gente vê muito aí acontecendo no atual governo é a questão, né, dessa briga que existe entre os poderes, né? Inclusive com muito destaque na questão do STF. Como que o senhor vê essa briga do Executivo, especificamente do presidente Bolsonaro, com o STF? Ela tem sentido ou a forma com que ela foi feita que não tem esse sentido? Não, eu acho que o presidente Bolsonaro tem razão em algumas das queixas contra a invasão de suas atribuições por parte do Poder Judiciário. O Poder Judiciário não pode impedir que o presidente da República nomeie o delegado da Polícia Federal. Se o presidente da República não pode nomear um delegado no gozo das suas atribuições funcionais, o delegado não era processado, não tinha nenhuma
acusação de improbidade. O delegado era acusado de ter relações de amizade com a família do presidente. Ao que eu saiba, não há no Código Penal nenhuma capitulação de crime de amizade. Se ele, em função da amizade, cometesse algum tipo de delito, o judiciário teria que agir depois do delito cometido. Agora, como o judiciário já havia impedido a presidente Dilma Rousseff de nomear o presidente Lula, também no gozo das suas atribuições políticas, ministro, como o Supremo Tribunal Federal já tinha impedido o presidente Michel Temer de nomear a deputada Cristiane Brasil, filha do ex-deputado Roberto Jefferson, ministra, ela era deputada, estava no usufruto de seus direitos políticos. O Supremo proibiu a Dilma de nomear o Lula, proibiu o Michel Temer de nomear a ministra Cristiane Brasil, proibiu o Bolsonaro. Ou seja, eu acho que isso não tem sentido. Não tem sentido, principalmente quando o judiciário age na suposição de que algum crime poderia ser cometido pelo nomeado. Não, isso não existe. Portanto, é preciso restabelecer o equilíbrio entre os poderes, principalmente pela fragilização do poder executivo, que começou quando? Quando essa agenda foi imposta ao Congresso para fragilizar a presidente Dilma. Esse controle do orçamento, que é um controle absoluto do orçamento do país pelo Congresso, isso é uma deformidade. O Congresso tem a atribuição de votar o orçamento e não de executar. Quem executa o orçamento é o Poder Executivo, é o prefeito, não é a Câmara Municipal. É o Congresso, é o presidente e seus ministros e não o Poder Legislativo. Então, essa deformação foi introduzida, além de subtrair atribuições, não só do Executivo, mas do próprio Legislativo. Então, você tem um Supremo que legisla, você tem um Supremo que também se atribui atos do Executivo. Proibiram o presidente Michel Temer de assinar um indulto, mas não tem nada mais próprio do Poder Executivo do que o indulto. Ah, não, mas ia indultar quem não devia. Ele vai responder por isso e não o Supremo subtrair do presidente da República essa atribuição. Não sei se isso vai ser corrigido facilmente ou se vamos precisar de uma nova Constituição para restabelecer. Agora, tudo isso tem que ser feito com respeito. Não é ameaçando o Supremo de invasão, não é usando palavras agressivas contra os ministros. É um debate político que tem que ser feito com o Supremo em alto nível. Ministro, a gente está caminhando para o final da nossa entrevista, mas eu não posso deixar de perguntar para o senhor. O senhor é pré-candidato a presidente da República. No momento certo, o senhor vai se definir se segue adiante ou não. Eu quero saber, apesar da sua ampla experiência na política nacional, o que motiva o alagoano Aldo Rebelo a se dispor aí, então, em oferecer o seu nome a ser presidente do Brasil? Em primeiro lugar, o debate dessa agenda, desse roteiro que eu, com amigos correligionários de muitas datas, de longa trajetória, que não temos identidade nem com a agenda do PT, nem com a agenda do atual governo, mas temos com esse roteiro sobre os rumos do Brasil, encontramos no lançamento dessa pré-candidatura a forma mais apropriada para participar desse debate. Tá certo, ministro. Já é comum a gente falar aqui que está longe de esgotar a nossa conversa, a nossa pauta, mas infelizmente o nosso tempo esgotou. Em nome do Grupo Bandeirantes, da Band Triângulo, quero agradecer a presença do senhor aqui no Band Entrevista e volte mais vezes. Um abraço, Ricardo, um abraço, Kelsey, um abraço aos telespectadores e até breve, se Deus quiser. Kelsey Venâncio, obrigado mais uma vez pela sua parceria. Muito obrigado, eu que agradeço e agradeço a presença também do ministro. Muito obrigado. Viu? Band Entrevista mais que especial, hoje recebendo o ex-ministro Aldo Rebelo. O Band Entrevista vai ficando por aqui, agradeço a sua participação, nos encontramos no próximo programa.